Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Almir Nascimento e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, deixa um like nesse vídeo, compartilhe com os amigos e considere a possibilidade de se tornar um membro VIP aqui do canal e ter acesso aí a conteúdos exclusivos. Se você está vendo esse vídeo aqui é porque a nossa aula do leãozinho, do Rick, bateu a meta de likes aí e hoje a gente vai aprender a fazer o Paul, né, que é aqui o polvo, né, dos bolo fofos. E a gente vai fazer todos os personagens. Já vou deixar uma nova meta de likes aqui nesse vídeo. Quando esse vídeo bater 400 likes, eu vou liberar a parte 3 do vídeo com a aula da gatinha. Então não esquece de deixar o seu like aí, tá? Deixa o like pra gente bater logo essa meta, né? E a gente fazer todos esses personagens lindos que eu sei que vocês vão amar aprender. Bom, então chega de delongas e já vamos pro passo a passo. E vamos dar início à nossa aula 2 do bolo fofos. Aqui é uma bolinha de 60 que a gente está usando aqui na aula para fazer os personagens maiores, né? Para fazer o polvo eu vou usar 75 gramas de massa violeta mesclada com branco. Gente, aqui eu misturei mais ou menos 60% de massa violeta e 40% de massa branca para chegar nesse tomzinho aqui, tá? Sova bem essa massinha, ó, lembrando que eu já achatei aqui a bola, né? Quem quiser ver direitinho essa parte, né, de como fazer, de como encapar a bola, na primeira aula eu já mostrei. Então não vou me prolongar muito nessa etapa aqui, tá? Vamos já encapar aqui direto. Ó, vou abrir aqui essa massinha violeta com o meu rolinho maciço. Deixar essa massa mais ou menos numa espessura de uns 4 milímetros, 4 a 5 milímetros no máximo, ó. Essa é a espessura ideal. Vamos pegar aqui a parte achatada da bola de isopor, que vai ser onde vamos modelar a face do nosso personagem, e a gente vai acomodar essa massinha desse jeito aqui, ó, gente. Jogando todo o excesso para os lados e para trás, ó. Venho aqui, ó, o peito da mão e venho unindo toda essa massinha aqui no centro. Se ficar algum excesso, a gente corta. Ó, aqui ficou um pequeno excesso de massa. Eu vou pegar aqui uma tesourinha e vou remover. Ó. Removo aqui esse excesso. Com o próprio peito da mão, dou uma boleada para fazer aqui a emenda. Ó. Sempre preservando aqui a parte frontal, onde a gente vai modelar o rostinho, né? Ó, arredondo bem. Ó como fica aqui a lateral, tá vendo? Ó, a lateral fica mais plana. Aqui a parte de trás vou alisar bem. Bom, aqui agora a gente vai marcar a boquinha e os olhos. Se você tiver olhinhos adesivos desses personagens, você pode estar usando, né? Os olhinhos para esse tamanho de bola aqui, eles precisam ter pelo menos uns 2,5 centímetros, né? Precisa ser olhos grandes. No caso aqui a gente vai fazer os olhos enxertados. Fiz aqui ó, um círculo de 2,5 centímetros para os olhinhos do polvo, tá? Então o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar ele nessa lateral aqui do rostinho, ó. E pressiono com a ponta dos dedos. Eu vou pressionando todo o contorno desse acetato para ele ir marcando aqui na minha massa de biscuit. Por isso é importante a gente fazer isso com a massinha ainda fresca. Tá? Ó, marquei. Então agora com cuidado, com a pontinha do próprio palito aqui que eu usei, que eu vou usar, né, para espetar a bolinha no isopor, eu uso para remover aqui o acetato, que sai ó, facilmente. Tá vendo? Ficou aqui o círculo, né? Vou fazer outro círculo aqui na lateral, ó, mais ou menos meio centímetro de distância de um olhinho para o outro, e faço a mesma coisa, perto, e venho decalcando o contorno desse acetato aqui na minha massa de biscuit, ó. Venho pressionando para essa massinha e pegando aqui a forma desse círculo. Depois a gente remove o acetato com cuidado.
dar uma achatada aqui. Ficou uma imperfeiçãozinha, mas não tem problema. Quando enxertar os olhinhos, essa imperfeição vai sumir. E agora vamos marcar a boquinha, já que o polvo ele tem a boquinha marcada, né? A gente pode deixar secar e desenhar a boquinha, né, com tinta. Mas aqui eu optei por marcar com esse marcador aqui da Blue Star, né? Que eu achei que a marcação dessa boca vai ficar ideal aqui para esse polvo. Ó, bem aqui abaixo dos olhos, eu marco. Esse é o marcador maior do joguinho da Blue Star, tá? Ó, boquinha marcada. Então agora eu vou espetar aqui o palito de dente aqui embaixo e vou deixar essa base secando aqui no isopor. Para o molde do olhinho, eu vou usar o próprio molde de acetato que a gente fez a cavidade lá. O que é que eu vou fazer? Ó? Vou passar meu dedo só aqui na tampinha do meu creme Nivea, tá vendo? Ó, quase que não melo nada e passo aqui nesse molde de acetato, tá? Já explico a vocês o porquê que a gente tá fazendo isso. Pega uma quantidade de massinha branca. Peguei aqui uma quantidade que dê para fazer logo os 2 olhinhos, tá? Então a gente vai abrir essa massinha numa espessura não muito fina, não muito grossa, mais ou menos 1 milímetro, 1,5 milímetros. Ó, isso aqui já é o tamanho suficiente para os 2 olhinhos. Vou cortar aqui no meio. E o que é que a gente vai fazer? Vai usar aqui, ó, o próprio acetato para cortar o olhinho. Deposito aqui a massinha em cima do acetato, tá vendo? E a gente vai cortar usando a própria borda aqui, o próprio molde. É só a gente vir dobrando aqui a massinha, puxando pro canto. Ó, olha que legal isso aqui. E a gente já vai ter aqui o molde do olhinho no tamanho que a gente precisa para enxertar lá na peça. Ó, tirei aqui as rebarbinhas, então agora a gente remove a massa aqui do acetato. Por isso que a gente passou, né, o creminho Nivea, para conseguir soltar aqui mais fácil. Olha só. Peguei aqui o molde e ajustei. Não tem problema se ficar um pouco menor lá do que a cavidade do olho, vocês logo vão entender, vou mostrar para vocês aqui. Pego aqui a cabeça do nosso personagem, vou passar água aqui na cavidade do olhinho, espalho bem essa água até a massa de biscuit já seca, soltar aqui a cola. A massa já está seca, mas ela vai soltar aqui uma colinha. Limpa aqui o excesso, se ficar muita água aqui em volta, muita melequinha, a gente limpa para tirar o excesso. Pega aqui o meu olhinho e solto ele bem aqui, ó, na cavidade que a gente deixou. E venho ajustando ele aqui dentro dessa cavidade, gente. O segredo aqui é você contornar ele bem, né, dentro do círculo lá que a gente fez. E vai ajustando para que ele fique bem redondinho. Pega o pincel modelador, vai passando aqui em volta também, para dar um acabamento legal. Ó. Fazer isso em toda a volta aqui, contornando todo esse olho. E finalizo alisando com água aqui em volta, para vedar bem esse olhinho aqui. Deixando sempre o centro mais volumoso, né, mais arredondado, para dar aquele efeito ocular, né, que o olhinho tem. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Capricha aí no acabamento. Ó, gente, cabecinha pronta, seca. Olhinhos também já secaram. Vamos precisar aqui de um cortador de 2 centímetros de abertura. Esse aqui é o da Blue Star. A gente vai usar ele como molde para os olhos. Se você não tiver um cortador, que eu acho muito difícil, uma pessoa que começou a fazer biscuit não tem um cortador redondo, mas pode ser que alguém não tenha. Então a gente pode estar fazendo com o próprio molde que a gente usou, né, para fazer o olhinho. A gente pode fazer um menor e tirar o decalque dele aqui, né, e fazer também os olhinhos, né, com a ajuda de um molde. Ou você pode desenhar também aqui um círculo, né, se você tiver uma boa coordenação motora, para fazer os dois bem simétricos também, dá para fazer, fica legal. Ó, primeiro eu vou
marcar aqui onde que eu vou querer o centro desses olhos. Aqui. E tem que vir aqui ó, na mesma direção. Aqui. Tá? Ó, pra gente ter aqui um norte, pra gente centralizar cada um. Então eu vou posicionar aqui. Tá vendo? O pontinho ali tem que aparecer. E vou passar o lápis aqui circulando a parte interna, tá vendo? Fez um. Agora venho fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu seguro. Seguro com esses dois dedos, tá vendo? Fazendo um movimento de pinça. E aqui temos os dois olhinhos marcados, prontos para pintar. Ó, para o olhinho do polvo Pou, eu vou usar aqui a tinta na cor violeta cobalto. É um tomzinho mais escuro do que o tom de massa que a gente usou aqui, né? Então vai ser esse tom que eu vou usar para dar um destaque aí nesses olhos, deixar ele bem bonitão. A pintura vai ser o mesmo processo que a gente fez lá no leãozinho, né? Eu não vou me estender muito aqui nesse vídeo, é só vocês virem o vídeo lá do leãozinho Rick, que foi a primeira aula, né? Que vocês vão ver como que eu fiz a pintura dos olhinhos, tudo certinho, né? Cada detalhe, né? Para o vídeo não ficar muito repetitivo, então eu vou agilizar um pouco essa parte aqui com vocês, tá bom? Ó, vou só preencher aqui com esse pincelzinho, carrego o pincel na tinta. E venho aqui, ó, contornando todo esse círculo. Eu diluí essa tinta com água. E depois que secar aqui essa primeira camada, essa primeira demão, eu vou dar uma segunda demão. Ó, gente, pintei, dei duas demãos, né, com aquela tinta que eu mostrei pra vocês. Fiz o círculo interno aqui, ó, com grafite, né, que a gente vai pintar agora de preto. Também já aproveito aqui, ó, e já desenho as sobrancelhas, que são só tracinhos assim, ó. Tá vendo? Faço a mesma coisa desse lado, ó. E agora a gente vai com tinta preta diluída com água. Vou usar esse pincelzinho aqui mesmo. Carrego na tinta, ó. E preencho aqui. É o mesmo processo que a gente fez lá também, né, na aula do leãozinho. Então, se você já viu lá na aula do leãozinho, já sabe mais ou menos como é a técnica aqui, né? Também vou dar duas demãos, né? Deixo a primeira demão secar, dou a segunda demão. Ó, dei duas demãos em cada lado, tô deixando secar. Enquanto isso, já vou fazer aqui as sobrancelhas com um pincelzinho filete. Eu vou usar aqui a mesma tinta preta. E a gente vai só contornar aqui o que a gente desenhou com o grafite de um lado e do outro. Agora vamos finalizar aqui o olhinho, vou usar a tinta branca. Vou usar esse mesmo pincelzinho filete, vou fazer um pouco diferente do que a gente fez lá no leãozinho, tá? A gente fez com palito de dente, né? Que eu vou fazer com o próprio pincel. Eu carreguei o pincel na tinta. Faço primeiro uma gotinha aqui, ó, de tinta entre a tinta preta e a tinta violeta. Em seguida, carrego novamente o pincel aqui na tinta. E agora faço um contorninho aqui, ó, desse jeito. Não ficou tão legal quanto eu queria. Gente, eu sempre falo pra vocês, né? Pintar e gravar pra mim é um tormento, porque eu não fico numa posição legal quando eu tô gravando. Então eu sempre, quando eu paro de gravar, né, eu sempre corrijo alguma coisa, mas vocês me entendem, né, como que funciona. Então aí vocês caprichem, tá? Ó, fazer a mesma coisa desse lado. Olhinhos pintados. Agora vamos encaixar as patinhas. Eu tenho aqui 6 gramas da mesma massinha que a gente usou na cabeça. Vou fazer uma bolinha com essa massa. E vou fazer um rolinho, ó. A gente vai fazer aqui uma minhoquinha de massa. Ó, uma minhoquinha dessa a gente vai fazer 2 patinhas. No caso, para o Pou, a gente precisa... a gente vai fazer 6 patinhas, a gente precisa fazer 3 rolinhos iguais a esse, tá? Fez o rolinho, vou dividir ele no meio, ó. Esse aqui ele ficou com mais ou menos... Ele ficou aqui com 7 centímetros, tá? Então a gente vai cortar ele aqui no meio. Ó,
corto no meio, dou uma arrumadinha nele e dou uma entortadinha aqui nessa ponta. Aqui a gente vai deixar assim mesmo, onde vai encaixar no corpinho, tá? Então a gente vai fazer isso, esse aqui para o lado contrário. E vamos fazer mais 2 parzinhos, né? Pode ser um pouco menor, né? Os outros 2 parzinhos você pode fazer eles um pouco menores, né? Um pouco maior, porque as patinhas do Paul, se você prestar atenção no desenho, elas começam aqui do centro menorzinhas, né? E vão aumentando até as do cantinho aqui, né? Que são maiores, tá? Então já tenho aqui, ó, as 6 patinhas prontas, que eu separei por pares. Eu até fiz elas um pouco maiores do que eu precisava, mas vocês vão entender o porquê. Ó, tá aí as 6 patinhas. Ó, patinhas já secas. Ó, como vocês podem ver, essas aqui ficaram menorzinhas. Essas aqui um pouquinho maiores e essas aqui um pouco maiores, né? Um pouco mais... Não, no caso essas são maiores, né? Então vai ficar desse jeito aqui, né? Porém, antes de a gente colocar elas lá no corpinho, a gente vai cortar, né? Porque eu fiz um pouco maior do que o necessário. Ó, gente, vou usar aqui um estilete para cortar aqui. Eu já cortei um. E vou cortar o outro aqui do mesmo tamanho. Ó. Eles vão ficar assim. Esse tamanho tá aí o ideal. Vou fixar aqui embaixo. Ó, aqui no meio eu já tinha feito um furinho, né? Que é o furo onde eu sempre espeto um palitinho para deixar secando no isopor. O furo não ficou tão centralizado, mas eu vou usar ele como guia. Vou fazer um furinho aqui desse lado. Ó, e um mais pra cá, desse lado aqui, ó, perto do furinho maior que foi o furo, para deixar secando. E vou espetar cada um desses aqui, usando um araminho galvanizado. Ó, vou usar esse aqui. Perfuro aqui, ó. Já tá bem seco, mas a gente consegue perfurar ainda. Eu sempre falo para vocês, o biscuit ele é bem maleável. Ó, vou cortar aqui o arame. E já venho conferir aqui se tá legal. Ó, pra mim tá ótimo. Vou só tapar esse outro furinho aqui antes de fixar, para não acontecer dele aparecer. Ó, o furinho do meio, tá vendo? Eu vou tapar aqui usando a massinha roxa. Passar logo um pouquinho de água aqui. E tapo esse furinho aqui. Vou usar essa esteca para tirar esse excesso. Pronto. Ó, tapei o furinho. E agora vamos colar. Vou usar aqui a cola instantânea Tec Bond número 2. Mas você pode usar aí a 1, pode usar a 793 também, né, que é muito legal. E fixo aqui a primeira patinha. Ó, seguro, né, até essa cola fazer efeito. E vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, tá? Ó, gente, dei uma distância aqui de mais ou menos meio centímetro de um tentáculo para o outro. E a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Aqui fiz o furinho também aqui desse lado, ó. E vamos para o segundo par de patinhas, né? Ó, passo a colinha e encaixo aqui o tentáculo. Agora fazer a mesma coisa do outro lado. E ó, gente, mais uma distanciazinha de meio centímetro, tá vendo? E agora eu vou colocar aqui os últimos parzinhos. Já coloquei o daqui. E agora eu vou colar o daqui. A gente pode colocar a colinha tanto aqui direto no furinho, ó, com cuidado para não escorrer. Ou pode colocar aqui na patinha direto, tá? Que é o mesmo resultado. Ó, 6 patinhas fixas. Depois que essa cola fizer efeito, vou pegar uma minhoquinha da mesma massinha violeta que a gente usou em todo o polvo. Ó, pego uma pequena quantidade de massa, solvo, né? Sempre a massa precisa ser solvada. Faço minhoquinhas bem fininhas e a gente vai fazer aquele processo de encaixe aqui, né? Para não ficar esses vãozinhos aqui entre as patinhas. Então, vou pegar aqui um cotonete,
Ou um pincelzinho pode ser também. Vou pegar aqui um pincel que tá mais fácil, tá? Ó, esse pincel aqui ele já tá umedecido, já tá com água já. E vou passar aqui toda a patinha. Lembrando que isso tem que ser feito depois que a cola instantânea fizer efeito, tá? Depois que a cola secar, que a gente vai fazer isso aqui, ó. Venho aqui, todo o encaixe com essa minhoquinha de massa. E com o pincel modelador, a gente vai fazendo a emenda aqui desses bracinhos para dar o acabamento, né? Desses tentáculos, no caso. Almi, se eu não quiser fazer essa emenda aí nas patinhas, eu posso deixar só colado? Pode, gente. O acabamento não vai ficar a mesma coisa, né? Mas você pode, né? É uma peça que a gente vai fazer um totem, né? Ela vai estar sobre outras peças. Talvez esses encaixes não apareçam tanto, porque como ele vai estar na cabecinha do leãozinho, né? Esse povo aqui. Então talvez, né? Não sei, eu ainda não colei para ver. Mas talvez não faça tanta diferença assim. Mas é sempre bom, né, a gente ter esse acabamento para deixar até a peça mais resistente. Isso vai deixar os tentáculos mais fixos aí, né, no polvo. E, gente, eu achei que o violeta estava muito escuro, então eu dei uma nova demão aqui com outra tinta mais clarinha, tá vendo? Acho que ficou mais legal o olhinho nessa cor. Mas fiquei a critério de vocês, né? Agora a gente vai finalizar dando uma sombreada aqui com nossa paleta Tropicalia. Vocês sabem que tem o link dessa paleta aí na descrição. Então, se vocês quiserem adquirir, né, uma paleta super legal com cores variadas, ó. Vou melar aqui meu dedo, ó. Só passei o dedo aqui, ó. Carrego meu dedo aqui nessa corzinha magenta. E vou passar aqui em volta do nosso polvo para dar esse efeito aqui rosadinho, ó, em volta dele. Esse personagem ele tem essa característica dele ter... ele tem tipo uma sombra, né? Nas pontinhas assim, ó, das patas também. Você pode aplicar também com um pincelzinho, se quiser, né? Um pincel seco. Mas eu vou aplicar aqui com a ponta do dedo mesmo. Que dá um efeito melhor aqui na nossa peça. Olha isso, gente. Que lindão que tá ficando. Passar mais um pouco aqui no topo da cabeça. É como se fosse um reflexo, né? Rosado. Que ele tem. Passar um pouco aqui também nesse contorno do rostinho. E olha só que lindão que ficou o nosso pô. Ó, que lindão que ficou. Aqui a gente já pode fixar ele numa base, né? Igual eu fiz com o leãozinho, né? Com o Rick. Só que no caso aqui nós vamos montar o nosso totem. Então a gente vai fixar essa peça aqui, né? Não vou fazer isso agora, a gente vai fazer um vídeo só preparando esse totem, tá? Então se vocês gostaram do vídeo do Paul, deixa seu like aí no vídeo. Não esquece de deixar o like se assistiu o vídeo até aqui, porque a gente vai deixar uma meta de likes aí novamente de 400 likes para liberar a próxima aula, que vai ser a aula da gatinha, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.